Paz do Senhor, tudo bem? Com muita alegria, mais uma vez aqui neste grupo maravilhoso, conversando com vocês, conversando com o Senhor. E hoje o tema é orações perigosas. E por que orações perigosas? No longo desta jornada que nós vamos estudar, esta semana, nós vamos aprender o porquê desta palavra perigosa. Existe uma necessidade de melhorar o nível da nossa conversa com Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar esta semana. E é sobre isso que eu quero, dizer ao Senhor, muito obrigado, dizer a vocês, muito obrigado, porque vocês estão neste propósito, uma dando a oportunidade para a outra, para crescer, para evoluir, para praticar o exercício da fé. E é sobre isso que esta semana nós vamos ter uma linguagem mais aprofundada. Amém? Começando então o estudo sobre orações. Aqui eu quero dizer para vocês assim, primeiro, o que é orar, Orar é se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus para quê? Para alimentar o espírito. Nós já estudamos aqui numa outra ocasião que nós somos ser tridimensional. Nós somos corpo, alma e espírito. E assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós também precisamos cuidar do nosso espírito. E aqui então orar é se relacionar com Deus. E para quê? Para alimentar o nosso espírito. Então vamos lá. Se o nosso espírito precisa estar alimentado, e se ele estiver alimentado, qual a diferença que vai estar na nossa vida? E se ele não estiver alimentado, qual é a diferença que vai ter na nossa vida? É isso a chave desta semana que nós precisamos aprender. Então assim, permitir nesta semana, eu quero convidar você, permitir nesta semana, a realmente deixar o Espírito Santo de Deus entrar, através das palavras da nossa oração. Deixar o Espírito Santo de Deus entrar dentro de nós, deixar ele nos alimentar, deixar ele fazer a vontade dele, sabe? A nossa oração, ela já deve começar com um pensamento assim, uma linha de raciocínio que eu sou filha de Deus e que eu tenho corpo, alma e espírito, e quando eu falo com ele, ele me alimenta o meu espírito. E o meu espírito alimentado, ele traz força para o corpo, traz vigor para a minha alma, traz renovo para os meus sentimentos, traz estratégia para eu ter uma rotina adequada, uma rotina na linguagem de Deus. Então, assim, falar com Deus é uma necessidade. Nossa, nós somos um ser humano de relacionamento. Desde o início da criação, o Senhor já tratou assim. Nós estudamos lá no Gênesis que na viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão. Então, é um ser de relacionamento. E ali, a gente já aprendeu a conversa que o Senhor tinha, por que o Senhor vinha. Era como se fosse assim, todos os dias eu quero saber como foi seu dia, como você está, se você está precisando de alguma coisa. Então, assim, é muito lindo saber que esse nosso Deus se preocupa conosco e que Ele traz para nós essa realidade de necessidade de estarmos alimentados nele, de estarmos confiantes nele. Mas então você vai me perguntar assim, e qual é o perigo que tem nisso? Se eu já sei que eu sou filha, se eu já oro todos os dias, se eu já busco a presença do Senhor todos os dias, tanto orando quanto lendo a tua palavra. Então, o que é isso? O que é isso? Nós vamos fazer esse entendimento, o porquê da palavra perigosa, que é onde às vezes nós, mulheres cristãs, sábias, que estamos lutando pela nossa vida, pela nossa família, lutando pela nossa história, e às vezes deixamos escorregar alguma coisa. Então é importante que nessa linha de raciocínio de aprendizado essa semana, que nós venhamos a distribuir dentro da nossa rotina diária uma agenda, como se fosse um hábito. Esse é o horário.
da minha oração. Então, assim, se não tiver como fixar um horário, às vezes pela jornada, tá? Então, estabelecer que pelo menos você vai conseguir destacar alguns minutos por dia para esse momento, né, tão precioso assim de você falar assim, esse é o meu momento em que eu vou estabelecer esse hábito com o Senhor, como se fosse um treinamento mesmo da sua mente. Se você vai, né, aqui com certeza tem várias que fazem academia ou que fazem qualquer uma outra atividade física e tem aquele horário certo, aquele dia certo que o instrutor vai estar lá esperando, né? E assim como também nos cultos, quando a gente vai à igreja, que a gente sabe que é naquele dia, naquele horário que toda a igreja, toda a congregação vai estar lá. Também nas nossas rotinas, o horário de almoço, o horário de levar filho na escola. Então a gente tem uma rotina. Então fazer da nossa momento de oração também uma rotina desta maneira. Porque às vezes nós ficamos assim, tô orando, né? Aí eu caminho orando, eu vou no carro orando, eu vou ali, né, tomar banho orando. Tá funcionando, você está orando, você está com a mente focada no Senhor. Mas esse momento aqui que nós estamos falando é o momento de separação. É um momento realmente assim, agora eu não estou fazendo nada a não ser me conectar com Deus. E é nesta hora, nesta linha de raciocínio, é que nós precisamos entender que palavras vamos usar. Por quê? Porque as nossas palavras para falar com Deus deve ser a palavra na linguagem de Deus. E a palavra, quando nós vamos falar no dia a dia, com os nossos filhos, com o nosso esposo, no nosso trabalho, com os nossos amigos, na igreja, deve ser uma palavra que corresponde e que reflete a palavra de quem tem amizade com Deus, de quem se relaciona com Deus. Então, assim, o que está saindo da nossa boca? E é aí que entra, então, a questão do perigo. Porque aí, se nós vamos lá pela manhã e vamos orar ao Senhor, né? Supondo que é pela manhã que você vai destacar o seu tempo. E você vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, eu quero, né, que o Senhor venha falar comigo. E o Senhor vem e fala com você e pede para você mudar alguma coisa na tua postura. E aí você fala assim, mas eu não quero mudar. Ou então você até fala, eu quero mudar, mas aí você começa a trazer desculpa, mas eles, mas ela, entendeu? E aí você começa a procurar motivo ou te dar razão para continuar se comportando daquele jeito. E aí então o que acontece? Se você continua orando, pedindo para Deus te mudar, Deus te transformar, e você não cria esse hábito de você mesmo deixar aquele comportamento, o Senhor vai criar uma circunstância. E é nessa hora que vai acontecer o desconforto. E é essa hora que é a questão do perigo. Porque daí nesta hora, se você não tiver alinhada mesmo de verdade, o que vai acontecer? Você vai falar que aquilo é coisa do diabo. E aí você pode perder tudo. Perdeu lá, porque daí o que era investimento que você estava tendo lá em orar, em falar com o Senhor, aí depois você sai dali e vai para fora e continua se comportando do mesmo jeito, mas o Senhor ouviu tua oração, você orou de acordo com a palavra, então Ele vai criar uma circunstância para fazer aquilo se tornar realidade na sua vida. Só que daí não vai ser uma coisa normal que você vai perceber, vai acontecer alguma coisa para te tirar daquela situação, para provar para você, para esfregar na sua cara que você precisa realmente mudar, já que aquilo não agrada a Deus e você mesmo já tem pedido e não tem conseguido sair daquele lugar. E aí, nesta hora, o teu comportamento vai fazer toda a diferença, porque ali, se você tiver a humildade de confessar ao Senhor os seus pecados, ali se você tiver a humildade de olhar para o Senhor e dizer, realmente eu tenho orado, eu tenho buscado e não tenho me comprometido, agora o Senhor me arrancou daquela situação, me levou para uma outra, mas agora eu entendi. E agora então eu mudo, o Senhor restaura, o Senhor ressignifica a situação e você sai vitoriosa, com dor, mas com alegria, com satisfação de saber que o Senhor te amou tanto, que fez você sair daquela situação, ainda que você teve que chorar, ainda que você teve que perder alguma coisa, mas você entendeu.
Aí o contrário é diferente. Se você já ora e já sai dali com uma rotina, com uma estratégia de um passo a passo de esforço pessoal, de ir deixando para trás aquilo que você já entendeu que não é certo, a dor é menor, o sofrimento é menor. E é por isso que aqui os versículos que nós usamos neste primeiro dia, em que eu quero que você leia na tua casa, que você reflita sobre ele, vai ser lá o Salmo 139, o 23, 34, 23 a 24, que vai dizer, quando Davi orou e disse: Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então, este versículo aqui é um versículo ousado, é um versículo muito corajoso, porque quando o Senhor mostrar para nós o que tem dentro de nós, nós precisamos ter muita coragem para agir segundo a manifestação de Deus nas nossas vidas. Então, assim, vamos ficar com isso hoje, né? O profeta Jeremias também disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aqui é Jeremias 17, 9. Então, aqui nós temos duas pessoas que oraram a Deus, que clamaram a Deus, que fizeram uma oração muito corajosa. Porque um disse: examina, vê se há algum pecado, me corrige. E o outro diz: olha, meu coração, eu sei que ele é enganoso, que ele é corrupto. Então, assim, ele já está fazendo logo uma confissão. É isso que nós temos que fazer e pedir ao Senhor: realmente me ajuda a sair desse estado que eu tô, porque eu quero ir para um outro estágio com o Senhor e ser vigilantes todos os dias, porque o Senhor está conosco e Ele vai nos levar, Ele está nos conduzindo para um lugar de vitória. Amém?